Zenaide, ferida e humilhada por Zuma, decide se vingar revelando o segredo que a patroa esconde há anos. Samir é o verdadeiro filho de Candinho. Enquanto isso, Zuma tenta se antecipar e foge com o menino ao lado de Carmen, transformando a cidade num campo de caça e fuga. Dita se une a Zenaide para desmascarar a vilã e resgatar o garoto. Será que Candinho vai conseguir salvar o filho? E o que Dita fará quando colocar as mãos em Zuma? Já clique no botão de gostei e no final do vídeo, dê uma nota de 0 a 10 para o que acontecerá com Zenaide, Candinho e Samir. Zenaide surge sozinha em um quartinho abafado, sentada na beira da cama, com os olhos marejados e o coração em frangalhos. Ela tenta conter o choro, mas as lágrimas voltam teimosas, denunciando o turbilhão que sente por dentro. Murmura entre soluços, com a voz embargada: "A patroinha foi muito injusta comigo. O que ela merece é que eu dê o troco nela." Ela enxuga o rosto com as mãos trêmulas, respira fundo, mas logo o rancor volta a apertar o peito. Imagina se eu contasse para o Candinho que o filho dele é o Samir e que a patroinha esconde ele por anos. Ah, mas ela ia ter o que merece. Os olhos dela brilham, não mais de tristeza, mas de um fogo contido, de quem começa a cogitar algo impensável. A lembrança de Dita rindo ao lado de Candinho surge em sua mente como uma ferida aberta. Zenaide se levanta, anda de um lado para o outro, inquieta, falando consigo mesma. Será que eu faço isso? A dúvida ecoa como um sussurro perigoso. Afinal, eu estarei fazendo um bem para o Candinho e para o Pestinha. Ela sorri de leve, mas o sorriso é torto, misto de vingança e arrependimento. Do lado de fora, passos se aproximam. Ela se assusta, disfarça, enxuga rapidamente o rosto e tenta recompor o semblante. A porta range e uma voz conhecida atravessa o silêncio. É Asdrubal, que entra desconfiado. "Tá tudo bem, Zenaide? Te vi sair apressada da cozinha." Pareceu nervosa. Zenaide força um sorriso, tentando esconder o choro recente. "Tá sim, professor Asdrubal. É só cansaço." Asdrubal se encosta na parede, cruzando os braços com um leve sarcasmo. "Cansaço, né? Estranho. Porque parece mais que você está escondendo alguma coisa e não quer falar." Ele a observa com atenção, tentando decifrar o que se passa. O clima pesa. Zenaide o encara, e por um breve instante, o silêncio entre os dois revela mais do que qualquer palavra. Ele se aproxima devagar, inclinando o corpo como quem sussurra um segredo. "Só tome cuidado, Zenaide, para que você não esteja fazendo uma boa pessoa sofrer por conta de atitudes que nem suas são." E sai do quarto, deixando-a imóvel, com o coração batendo acelerado. Zenaide fecha a porta e se encosta nela, respirando fundo. "Ele desconfia de mim", sussurra. Depois, encara o espelho e, com um tom firme, declara para si mesma: "Acho que eu tomei uma decisão." A expressão muda. O semblante frágil dá lugar a um olhar decidido, quase sombrio. Ela apaga a luz do quarto e sai determinada, com passos firmes, como quem acaba de assinar um pacto silencioso consigo mesma, levando consigo um segredo capaz de virar a vida de todos de cabeça para baixo. O semblante ainda carrega o rastro do pranto, mas o olhar está diferente. Há algo de decidido, de perigoso no ar. A moça atravessa a mansão de Candinho em silêncio, tentando conter o nó na garganta que insiste em se desfazer, enquanto lá fora o tempo ameaça mudar, como se o céu pressentisse a tempestade que está prestes a se formar dentro daquelas paredes. Enquanto isso, no portão do orfanato, Carmen chega com seu andar firme e um olhar desconfiado, observando cada detalhe do lugar que um dia jurou nunca mais pisar. O chiado da porta de ferro ecoa pelo pátio e atrai a atenção de Zuma, que surge do fundo do corredor, com um sorriso calculado no rosto. Carmen a encara com um misto de surpresa e ironia. "Eu confesso que fiquei surpresa quando você me chamou. Afinal,
Você me colocou para fora daqui, dizendo que não queria mais me ver. A voz sai firme, mas carregada de ressentimento. Zuma, com sua postura teatral e um leve revirar de olhos, responde com desdém. Infelizmente, eu preciso me contradizer às vezes, mas é por um bom motivo. Ela se aproxima devagar, como uma cobra prestes a dar o bote. Porque eu estou te contratando para ocupar o cargo que era de Zenaide. Carmen arqueia as sobrancelhas, franzindo o senho em espanto. O quê? Contratada? Você sequer me perguntou se eu quero? O tom é ácido, e o olhar dela atravessa Zuma com desconfiança. A diretora dá um meio sorriso, ajeitando o lenço no pescoço com ares de superioridade. Por acaso você vai negar essa oportunidade de ouro de trabalhar comigo, Carmen? Diz, com ironia escorrendo por cada palavra. Carmen respira fundo, tentando não morder a isca. Observa o grupo de crianças sentadas num canto da sala, brincando em silêncio, e sua expressão suaviza por um instante. É claro que não, murmura, olhando para Zuma de forma calculada. Eu adoro esses anjinhos, e estou mesmo precisando de dinheiro. Mas, por trás do tom resignado, há algo que Zuma não percebe. Carmen não voltou apenas por necessidade. Voltou para entender o jogo e, se possível, vencê-lo. Zuma dá um sorriso amarelo, típico de quem quer parecer generosa, mas já planeja algo. Bom, sobre o salário, precisamos ter uma conversinha. A frase sai doce, porém venenosa, e Carmen percebe a intenção nas entrelinhas. O clima já estava pesado, mas o que acontece em seguida faz o ar ficar denso de verdade. A porta do fundo se abre bruscamente e Zenaide aparece. Os olhos vermelhos, o cabelo desalinhado e uma expressão de quem veio determinada a mudar o rumo das coisas. Ao ver a cena, Zuma arregala os olhos, surpresa, mas logo recupera o tom arrogante. Mas o que você está fazendo aqui? Eu já não te mandei ir embora? Pergunta num tom que mistura deboche e irritação. Zenaide respira fundo, tentando conter o nervosismo. Pelo amor, patroinha, eu vim pedir o meu emprego de volta, diz com voz trêmula, mas carregada de uma ponta de desafio. Zuma cruza os braços, dá uma risada debochada e comenta, com o sarcasmo afiado. Você chegou tarde demais. A Carmen já está no seu lugar. A fala cai como um soco no estômago de Zenaide. Ela arregala os olhos em choque, o sangue ferve. Como é que é? Diz, a voz subindo num tom de incredulidade. Você vai colocar essa cigana falsificada no meu lugar? O insulto faz Carmen avançar um passo, erguendo o queixo com firmeza. Pera lá, rebate, o olhar faiscando. Eu posso não ter nascido cigana, nem ter um povo, nem autorização ou religião, mas eu me sinto uma, e você tem que respeitar. A voz dela sai controlada, mas firme, e há orgulho em cada palavra. Zenaide, ofendida e enraivecida, dá um passo à frente, encurtando a distância entre as duas. E se eu estiver sentindo vontade de erguer a minha mão na sua direção? Provoca, a mão já se movendo sutilmente, como quem está a um fio de agir. O olhar de Carmen endurece, e por um instante as duas parecem prestes a se enfrentar de verdade. Mas Zuma se coloca entre elas, exaltada, com um tom teatral que mistura impaciência e prazer pela confusão. Podem parar, grita, abrindo os braços. Eu adoro quando discutem por minha causa, mas agora não é hora para isso. Vá embora, Zenaide, ordena, apontando para a porta. Zenaide fica imóvel por alguns segundos, respirando fundo, o peito subindo e descendo com raiva contida. O olhar dela percorre Carmen de cima a baixo, como quem promete vingança em silêncio. Então é assim? Diz, num tom quase sussurrado, porém cortante. A patroinha troca uma serva fiel por uma atriz de circo. Que belo orfanato o seu, Zuma, cheio de caridade de fachada. Ela sorri, mas o sorriso é amargo, repleto de sarcasmo. Zuma tenta disfarçar o incômodo e rebate. Eu não troquei ninguém,
Só dei uma chance a quem merece. E você, Zenaide, já mostrou que não sabe guardar segredos. Com a voz fria, Zuma continua. Você deveria ter pensado 2 vezes antes de ajudar aquelas crianças a irem ao casamento de Dita e Candinho. A frase sai cortante, como uma lâmina. Sabendo que Candinho é o amor da minha vida, você foi lá bancar a boazinha? Zenaide se vira devagar, tentando controlar o tremor nas mãos. O olhar dela mistura dor e indignação. Eu não fiz por mal, responde com voz trêmula, tentando manter a dignidade. Só queria alegrar as crianças. Elas gostam do Candinho. Zenaide abaixa a cabeça por um instante, lutando para não chorar, mas as lágrimas insistem em subir. A respiração dela fica pesada. Eu não vou discutir com você, murmura, tentando manter o controle. Só achei que por um instante você pudesse entender que eu sempre fiz tudo por esse orfanato, por você, pelas crianças. Mas Zuma não demonstra o menor sinal de compaixão. O coração dela é pedra. Pois é, e olha onde a sua bondade te trouxe. Diz, com frieza, traiu a minha confiança, colocou tudo a perder e ainda quer voltar para cá como se nada tivesse acontecido. Zenaide sente o golpe e aperta o pano que segura nas mãos, numa mistura de raiva e dor. Depois de um breve silêncio, ela ergue o olhar e algo muda dentro dela. Bom, diz, enxugando as lágrimas. Então, eu vou ter que ir até a casa de Candinho, contar tudo o que eu sei. A sala inteira congela. As crianças que estavam brincando num canto param e olham assustadas. Samir, especialmente, sente o coração disparar. Um frio percorre sua espinha, e ele se pergunta o que Zenaide quis dizer com aquilo. Tudo o que eu sei ecoa em sua cabeça como um presságio. Zuma força uma risada nervosa, tentando disfarçar o medo que a atravessa por dentro. Ela só está brincando, crianças, diz, forçando um sorriso. Vem, Zenaide, eu preciso trocar uma palavrinha com você. A voz tenta soar calma, mas a tensão é visível. As duas caminham em silêncio até a cozinha. O som dos passos ecoa no corredor, e cada um deles parece carregar uma ameaça. Dentro da cozinha, o ar é abafado, e o clima, sufocante. Zenaide encara Zuma com firmeza e pergunta: por acaso vai repensar a minha proposta? Há um fio de esperança em sua voz. Mas ele se quebra rápido. Zuma solta uma risada curta e amarga. É claro que não. Responde, com o rosto próximo ao dela. Você me traiu, Zenaide. E não vai ser com ameaças que vai me reconquistar. Zenaide engole em seco, os olhos marejam. Eu não queria te trair, só quis fazer o certo. Tenta explicar, mas Zuma levanta a mão, cortando a fala. Mais nada. Interrompe. O tom agora é gélido. Lembre-se que, se você contar qualquer coisa para Candinho, vai direto pro Chilindró junto comigo. A palavra Chilindró ecoa na cozinha, pesada. Zuma se aproxima ainda mais, sussurrando ao ouvido dela com crueldade. E para ficar melhor, nós duas vamos ficar na mesma cela. E por anos eu vou te lembrar quem é que manda. As palavras saem como veneno. E Zenaide sente as pernas fraquejarem. As lágrimas rolam, mas ela tenta responder, a voz embargada. Eu não acredito que você está me tratando assim, por causa de um errinho, diz, quase suplicando. Depois de anos ao seu lado, te ajudando em tudo, inclusive nesse absurdo todo que você cometeu. Zuma dá uma risada seca, quase um estalo. Bem-vinda ao mundo, querida, retruca, com um olhar de desprezo. Já te aviso que ele não é justo. E não vai ter compaixão com você. A voz dela cresce, cada vez mais fria e cruel. Eu sou uma mulher do mundo, Zenaide, e a coisa que eu mais detesto é deslealdade. Agora sai daqui, e nunca mais volte. Zenaide fica parada por um instante, respirando com dificuldade. O olhar dela muda de tristeza para mágoa, e de mágoa para revolta. Eu vou,
Patroinha, diz com firmeza, enxugando o rosto. Mas não pense que eu desisti de contar a verdade para Candinho. Zuma arregala os olhos, por um breve instante perde o controle, mas logo recompõe o semblante. Zenaide vira as costas e sai, deixando a cozinha mergulhada num silêncio pesado. Assim que ela cruza a porta, Zuma leva a mão ao peito, tentando disfarçar o medo. O coração bate descompassado, e pela primeira vez, a vilã sente o peso da insegurança. Sozinha sussurra para si mesma. Será que ela teria mesmo essa coragem? Mas o pensamento é interrompido por um calafrio. A resposta: ela sabe. Pode mudar tudo. No lado de fora, o céu começa a escurecer. As nuvens carregadas anunciam a tempestade. Zenaide caminha pelo pátio, sem olhar para trás. As crianças correm até ela, chorando, e a cercam num abraço coletivo. Samir é o primeiro a falar, com a voz trêmula. Não liga para Dona Zuma, tia Zenaide. Ela não sabe o quão boa você é. Zenaide força um sorriso, mas seus olhos dizem o contrário. Eu não sou tão boa quanto pensa, meu anjinho. Responde com ternura e tristeza, mas é muito importante esse seu apoio. Samir enxuga as lágrimas e pergunta, inocente: mas onde você vai morar agora, já que não está mais aqui no orfanato? Ela respira fundo, tentando não demonstrar preocupação. Não precisa se preocupar com isso, diz, com um olhar distante. Mas algo me diz que até você não vai ficar aqui por muito tempo. Samir arregala os olhos, surpreso. Como assim? Questiona, tentando entender. Zenaide apenas abre um sorriso enigmático, beija a testa dos órfãos e, sem dizer mais nada, se afasta. Ela caminha pelo pátio com passos firmes, o vento bagunçando o cabelo e o coração em chamas. Murmura baixinho, para si mesma: ninguém tira o que é meu. Ninguém pisa em mim 2 vezes. E sem olhar para trás, desaparece na estrada, levando nos olhos o brilho de quem já decidiu o próximo passo. O som dos passos dela vai se perdendo na estrada de terra, enquanto o vento sopra forte, levantando poeira e mistério. Zuma observa pela janela, inquieta, com o rosto pálido e os dedos batendo sobre a madeira da mesa. No olhar dela, há medo de um passado que ameaça emergir e destruir tudo o que construiu. Mal sabe ela que o segredo que tenta enterrar está prestes a ganhar voz e que a primeira palavra já foi dita. O sol já se despedia por trás dos telhados da cidade quando Zenaide surge na porta da casa de Candinho. Os olhos ainda vermelhos denunciavam a luta que travava entre o medo e a coragem. O coração pulsava forte, como se cada batida ecoasse o peso da decisão que estava prestes a tomar. Ela respira fundo, ajeita o vestido simples e bate à porta. Dita surge, com um pano de prato nas mãos e um sorriso leve, que logo se desfaz ao notar o semblante aflito da visitante. Boa tarde, Zenaide. O que aconteceu? Pergunta, tentando esconder a desconfiança que já lhe tinge o olhar. Nervosa, Zenaide tenta forçar um sorriso, mas a voz embarga. Eu precisava falar com o Candinho. É um assunto muito importante. A cada palavra, ela sente o peso da culpa aumentar. Dita, sem entender direito, responde com gentileza contida. Ele está nas fábricas. Mas, você precisa de alguma coisa? Seus olhos estreitam, como quem tenta adivinhar o motivo daquela visita inesperada. Zenaide engole em seco, desviando o olhar. Na verdade, era só com ele. Eu acho que eu vou embora. A voz trêmula denuncia que há mais por trás daquilo. Antes que ela dê um passo, Dita a interrompe com firmeza. Espera. Se você sabe que eu sou casada com o Candinho, tudo o que você quer falar com ele pode falar comigo. A frase sai num tom que mistura autoridade e curiosidade. Zenaide hesita. Eu não sei se devo, murmura, lutando entre o medo e o dever. Dita se aproxima, o olhar fixo, penetrante. Eu tô vendo que você quer falar. Pode confiar em mim.
O tom agora é quase um desafio, mas com um toque de empatia que desarma qualquer resistência. O silêncio se instala por um instante. O tic-tac do relógio na parede é o único som que preenche o ar. Zenaide, com os olhos marejados, respira fundo e enfim solta. Eu sei quem é o filho do Candinho. Dita dá um passo para trás, sentindo o chão sumir sob seus pés. Como é que é? Com a voz embargada, mas decidida, Zenaide continua. É o Samir. O impacto é devastador. Dita se senta, tentando processar o que acabara de ouvir. O Samir? O menino do orfanato? Pergunta. Atônita. Zenaide confirma com um aceno. A patroinha recebeu ele ainda bebê. Eu confesso que ela descobriu a verdade meses atrás, mas decidiu esconder. O choque nos olhos de Dita dá lugar à fúria. O corpo dela se enrijece e a voz ganha firmeza. Azuma diz entre dentes. Essa desgraçada sempre aparece para destruir a vida dos outros. Ela se levanta de súbito, os punhos cerrados. Quer saber? Vamos agora mesmo atrás do Candinho. Ele tem o direito de saber a verdade. Zenaide segura o braço dela, aflita. Mas eu devo te alertar. Dita dá um meio sorriso, mas o olhar é frio e decidido. Eu não tenho medo da Azuma. Ela é quem devia ter medo de mim. A frase sai como uma promessa. Zenaide observa a mulher à sua frente e sente uma mistura de admiração e receio. Dita parecia frágil, mas havia algo em sua postura, um brilho nos olhos, uma firmeza nas palavras que deixava claro. Ela não recuaria diante de nada. Enquanto as duas trocam olhares cúmplices, do lado de fora, o vento sopra, levantando a cortina da janela como um presságio. A casa parece respirar tensão. Dita respira fundo, passa a mão pelos cabelos e diz com ironia contida. Azuma pensa que pode manipular o destino dos outros, mas desta vez ela vai cair do próprio cavalo. Zenaide apenas concorda com o coração acelerado. Então, a senhora vai contar tudo para o Candinho? Pergunta, temendo a resposta. Dita olha firme para ela. Eu não sou mulher de esconder a verdade. Candinho vai saber que tem um filho e que esse menino foi arrancado dele por causa da ambição e das mentiras de uma mulher sem alma. No entanto, enquanto a decisão se firma, longe dali, em outro canto da cidade, Zuma já se antecipa. Sentada em sua poltrona de veludo, ela observa um copo de vinho e murmura com um sorriso dissimulado. Então, a criadinha resolveu abrir a boca. Seus olhos estreitam e ela dá um gole lento, calculando o próximo movimento. Pois que tentem. No jogo da verdade, quem mente melhor é quem sobrevive. De volta à casa, Dita e Zenaide selam um pacto silencioso, uma busca pela verdade que promete virar a vida de Candinho de cabeça para baixo. Mas enquanto elas acreditam que estão prestes a revelar o segredo, a teia de Zuma já começa a se fechar em volta delas. E naquele instante, o destino de todos muda sem que nenhuma delas perceba. Porque quando o amor e a vingança se encontram, ninguém sai ileso. O barulho das máquinas da fábrica ecoa por todo o galpão, misturando-se ao cheiro de graxa e óleo. Candinho, de chapéu torto e mãos sujas de trabalho, confere um lote de mercadoria quando a porta se abre de repente. Zuma surge na entrada, pálida, os olhos marejados e o rosto tomado por um fingido desespero. Candinho se espanta, deixando cair a prancheta. O que foi, mulher? Você tá branca que nem papel. A voz dele é carregada de susto e desconfiança. Afinal, a última vez que vira Zuma, ela estava causando escândalo no dia do casamento. Zuma aperta o lenço entre as mãos, encenando um soluço. Eu sei que eu não devia estar aqui depois do vexame que eu fiz no seu casamento, mas eu devo te alertar sobre uma coisa muito séria. Finge limpar as lágrimas com um gesto dramático. Candinho se aproxima, desconfiado. O que aconteceu agora, Zuma? Pergunta, franzindo o senho. Ela suspira fundo, tentando parecer frágil. É sobre a Zenaide.
Ela está inventando mentiras horríveis sobre mim. O tom é de falsa inocência. A voz mansa, como se buscasse piedade. Candinho coça o queixo, intrigado. Mas por quê? O que ela está dizendo? A dúvida começa a crescer em seu olhar. Zuma olha para baixo, num gesto ensaiado. Eu a demiti por incompetência, Candinho. Desde então, ela prometeu vingança. Acredita que ela quer espalhar que um dos meus anjinhos do orfanato é o seu filho? Finge indignação. Mas o tremor leve na voz entrega o medo de que a verdade esteja prestes a escapar. Candinho arregala os olhos. Zuma ergue o rosto rapidamente, teatral. Claro que não, Candinho. Você acha que eu esconderia algo assim de você? Eu conheço a sua dor. E não minto quando digo que tenho sentimentos por você. Eu jamais te faria sofrer. Antes que Candinho pudesse responder, a porta da fábrica se abre novamente com um estrondo. Dita surge, decidida, e atrás dela, Zenaide, ofegante. A tensão se espalha no ar. Zuma empalidece, e num reflexo, se esconde atrás de Candinho. Dita lança um olhar fulminante. Mas é claro que essa daí viria atrás do Candinho. A voz dela corta o ar como uma lâmina. Candinho ergue as mãos, tentando apaziguar. Calma, gente. Calma. Vamos conversar direito. Dita, furiosa, rebate. Calma? Depois de tudo que ela fez? O olhar se volta para Zenaide. Fala logo o que você tem para dizer. Zenaide. O olhar de Zuma queima em direção à ex-funcionária, cheio de ódio e desespero, mas Zenaide se mantém firme. A Zuma esconde o seu filho, Candinho. Ele é o... Desesperada, Zuma se adianta e grita. Viu só, Candinho? Eu te disse. Ela está inventando mentiras para me destruir. Dita dá um passo à frente e encara a vilã com desprezo. Candinho, olha para mim, diz com firmeza. Ela está tentando manipular você de novo, como sempre. Zuma perde a compostura, empurra Dita e grita. Eu não estou manipulando ninguém. A vítima aqui sou eu. Zenaide rebate. A voz firme apesar das lágrimas. Vítima? Uma vítima esconderia o filho de um pai desesperado? Uma vítima deixaria uma criança crescer sem saber quem é, só para satisfazer sua própria vaidade? Zuma dá um passo para trás, nervosa. Zenaide continua. Você sabia que o menino era do Candinho. De tanto esconder, acabou se apaixonando por ele, mas nunca teve coragem de contar. E ainda por cima é paga pelo Celso para manter o garoto lá preso entre os órfãos. O nome ecoa na cabeça de Candinho como um tiro. O Celso? Repete, chocado. Zenaide confirma. É isso mesmo. Ele sabe de tudo e ajuda ela a esconder a verdade. O rosto de Zuma perde a cor. Ela tenta se aproximar, mas Candinho recua, furioso. Por favor, você tem que acreditar em mim, implora. A voz trêmula. Candinho balança a cabeça, com os olhos marejados. Depois do que eu vi, depois de ouvir você tratar mal aquelas crianças, eu não acredito mais em nada que sai da sua boca. Ele se vira para Zenaide, a voz embargada pela emoção. Quem é o meu filho? Cadê o Júnior que me tiraram? Zenaide hesita, olha para Dita e então encara Candinho com coragem. É uma criança que você tem muito amor e nem sabe por quê. É porque ele é o seu sangue, Candinho. A respiração prende no ar. É o Samir. O silêncio cai como um raio. Candinho sente o mundo girar. O barulho das máquinas desaparece. O chão parece sumir sob seus pés. As vozes ao redor se tornam distantes. Ele se senta num banco, sem forças, e um sorriso começa a se formar em meio às lágrimas. O Samir murmura. Eu sabia. Eu sabia que não era por acaso que eu sentia esse carinho por ele. Ele é meu filho. As lágrimas agora correm livres. Ele respira fundo e, num rompante de raiva e alívio, se levanta e segura o braço de Zuma com força. Chega!
Berra, fazendo a vilã estremecer. O olhar dele é duro, decidido. Cadê o Samir? Onde ele tá? Exige, a voz carregada de dor. Zuma tenta falar, mas o medo a paralisa. Candinho aperta o punho. Eu mesmo vou ao orfanato buscar meu filho. E o Celso também vai ter que me encarar. Ele encara Zuma com desprezo. E você? Ah, você não imagina o que te espera. No corredor da fábrica, Carmen, que observava escondida, arregala os olhos, murmura baixinho, com um sorriso dissimulado. Se a Zuma for pro Chilindró, eu vou ter que cuidar dos pestinhas sozinha. Suspira e dá um meio sorriso. Quer saber? A Zuma me escolheu por um motivo, e eu não vou decepcioná-la. De volta à fábrica, o clima é de tensão absoluta. Candinho respira fundo, pronto para sair, mas Dita o intercepta. Espera, diz, segurando o braço dele. Ela vai arrumar um jeito de te enganar de novo. Zuma, perdendo completamente o controle, rebate com desprezo. Dita se aproxima, o olhar em brasa. Você não tá na posição de mandar ninguém ficar quieta, sua víbora. Quer saber? Eu vou ligar para a polícia agora mesmo. Zuma percebe que está encurralada. O desespero toma conta. Sem pensar duas vezes, corre em direção à porta e desaparece pela lateral da fábrica. Candinho! Grita Dita. Ela fugiu! Candinho olha em volta, indignado. Para onde será que essa mulher foi? Pergunta, ainda atônito. Eu nem sabia que ela sabia correr tão rápido. Zenaide, tentando recuperar o fôlego, responde. Ela deve ter ido pro orfanato, levar o menino ou tentar escondê-lo. Precisamos ser rápidos, Candinho. Dita, com o olhar firme, segura a mão do marido. Então vamos acabar com isso de uma vez. E, enquanto os três saem apressados da fábrica, o vento levanta o pó do chão, como se o próprio destino soprasse o prenúncio de uma guerra, porque agora não se trata mais apenas de amor, mas de justiça. O reencontro entre pai e filho está prestes a acontecer, e nada, nem mesmo as mentiras de Zuma, será capaz de impedir. O sol parece desaparecer por trás das nuvens quando Zuma surge, ofegante, correndo pelas vielas da cidade. O suor escorre pelo rosto da vilã, mas o brilho de triunfo em seus olhos denuncia que ela está prestes a executar mais um de seus planos sórdidos. Ao dobrar a esquina, ela dá de cara com Carmen, que segura Samir pela mão. O menino, assustado, tenta disfarçar o medo, mas seus olhos inquietos o denunciam. Zuma abre um sorriso cínico e exclama, entre risadas abafadas, que coisa boa, eu não acredito. Parece que você realizou um desejo meu. Carmen, com um ar de superioridade e fingida calma, responde. Só estou provando o meu valor, Zuma. Prometi que ia te ajudar, e tô cumprindo. Samir, confuso, olha de uma para outra e pergunta com a voz embargada. Para onde vocês estão me levando? Zuma, sem perder o deboche, acaricia o rosto do menino e responde. Para um passeio, pestinha. E esse passeio se chama o melhor esconderijo de todos. Carmen, arqueando as sobrancelhas, mostra um leve tom de desconfiança. E sabe que lugar é esse? Ou você está inventando mais uma das suas histórias? Zuma, impaciente, rebate com ironia. É claro que eu sei. Aquele casal de caipiras e aquela traidora nunca vão conseguir nos encontrar, nem que procurem pelo resto da vida. Samir dá um passo para trás, recuando, e balbucia. Eu não vou com vocês. Eu tô com medo. Quero ir para casa. Zuma o encara. Endurece o semblante e, num tom cortante, afirma. Você vai comigo sim, e vai ficar com muito mais medo se tentar fugir. O menino se encolhe, dominado pelo pavor, enquanto Carmen observa a cena com certo desconforto, tentando disfarçar a culpa. Ainda assim, ela segue o plano. As duas caminham rápido, arrastando Samir entre becos e estradas de terra. Ao mesmo tempo, na outra ponta da cidade, Candinho chega apressado ao orfanato ao lado de Dita e Zenaide.
O rosto dele carrega uma mistura de esperança e desespero. Jasme, a responsável pelo local, surge aflita, com as mãos trêmulas. A Carmen veio aqui, pegou o Samir e foi embora, diz. Quase sem fôlego, Candinho sente as pernas fraquejarem. Ele leva as mãos à cabeça, o coração disparado, e grita com a voz embargada: minha nossa, eu nunca mais vou ver o meu fio. O silêncio que se forma é cortado pelo choro contido das crianças do orfanato, que aos poucos percebem que o menino perdido é, na verdade, o verdadeiro filho de Candinho. O peso da revelação toma conta do ambiente. Dita se aproxima do marido tentando conter as lágrimas e segura firme suas mãos. Karma, Candinho, a gente vai percorrer essa cidade se for preciso. Eu juro que esse menino vai voltar para casa. Candinho ergue o olhar, tomado por uma mistura de raiva e determinação. Você tá certa, Dita. Chama todos os nossos amigos. Vamos procurar tudo quanto é canto, nem que a gente vire a cidade de cabeça para baixo. Zenaide, ainda abalada pela culpa de ter demorado a revelar a verdade, fala num tom arrependido. Eu devia ter contado antes. Agora essa mulher pode fazer qualquer coisa com o menino. Dita lança um olhar firme para ela, mas sem julgamento. Apenas determinação. Agora não é hora de arrependimento. É hora de agir. Em poucos minutos, o orfanato vira um centro de mobilização. Todos se juntam em uma busca desesperada. Enquanto isso, pelas estradas de terra, Zuma e Carmen seguem em fuga com Samir no banco de trás de um carro velho. O menino olha pela janela, os olhos marejados, tentando decorar o caminho, talvez na esperança de encontrar uma brecha para escapar. Zuma, ao volante, fala num tom sarcástico. Deixa eles se esgoelarem por aí. Quando perceberem, a gente já vai estar bem longe. Carmen, inquieta, responde com ironia. Tomara, Zuma. Zuma dá uma risada dissimulada. O carro segue estrada adentro, enquanto o vento levanta poeira e a noite começa a cair. Na cidade, Candinho e Dita lideram a busca, cada um com uma lanterna nas mãos e o coração tomado por angústia. E assim, enquanto o tempo passa e o desespero cresce, um novo capítulo se desenha. De um lado, o amor de um pai, disposto a tudo para reencontrar o filho. Do outro, a insanidade de uma mulher que acredita poder vencer o destino. Mas o que Zuma não sabe é que, por trás daquela caçada desesperada, há olhos observando cada passo seu e que a noite que ela tanto acredita controlar, logo vai se virar contra ela. A tarde cai e a cidade inteira continua em busca de Samir. A tensão parece tomar conta do ar e cada passo é guiado pela esperança de um reencontro. No meio da movimentação, Zenaide caminha sozinha pelas ruas de paralelepípedo, como se algo dentro dela a empurrasse numa direção que ela mesma ainda não compreende. O olhar dela está distante, mas uma faísca de lucidez repentina a faz parar de súbito. Espera, murmura, franzindo o senho. A patroinha sempre surpreende. Ela se esconderia num lugar que ninguém jamais procuraria. O pensamento ecoa na cabeça da mulher. Seus olhos brilham de intuição. Ela gira o corpo com rapidez e segue decidida, atravessando a praça, subindo a ladeira e parando diante de uma construção antiga, a igreja do bairro. O vento sopra forte e as portas rangem. Zenaide entra, sentindo o ar frio do templo a envolver. O ambiente está mergulhado em um silêncio quase sagrado. Nenhuma beata rezando, nenhum som de terço sendo contado. O único ruído é o eco suave dos seus passos sobre o piso de mármore. Ela olha ao redor com o coração apertado. Algo ali está fora do lugar. As velas estão apagadas. O altar parece abandonado. E o cheiro de incenso velho paira no ar. Zenaide respira fundo e sussurra para si mesma. Tem alguma coisa errada aqui. Seus olhos se fixam na porta do escritório do padre, que está entreaberta. O rangido metálico da dobradiça faz o corpo dela estremecer.
Ela hesita por um instante, mas decide entrar. Patroinha, diz em voz baixa, tentando conter o medo. Eu sei que você está aqui. O silêncio responde. Nenhum movimento, nenhuma voz. Apenas o som do relógio da sacristia marcando os segundos. Eu tô aqui para te ajudar, continua ela, tentando parecer firme. Eu sei que nós tivemos nossas rugas, mas eu tô aqui para te proteger. As palavras ecoam, se misturam com o som do vento batendo nas janelas. O coração de Zenaide dispara. Ela sente o suor escorrendo pela nuca. Eu estava errada, suspira, decepcionada. Ela não está aqui. Ela vira-se para ir embora, já convencida de que seguiu uma pista falsa. Mas, de repente, um grito corta o ar como uma navalha. Zenaide! Socorro! A voz é infantil, desesperada. O sangue de Zenaide gela instantaneamente. Ela olha ao redor, os olhos arregalados, até perceber que o som vem de trás de uma porta. O banheiro da igreja. Sem pensar duas vezes, corre até lá, empurra a porta com força e a cena a paralisa por um segundo. Zuma e Carmen estão ali, tentando abafar o grito de Samir com as mãos sobre a boca do menino. A criança se debate, com os olhos marejados e cheios de pavor. Zenaide sente um misto de raiva e alívio. As palavras escapam de sua boca quase num grito. Eu sabia! Zuma, tomada de fúria, empurra Zenaide contra a parede e grita. Você não vai me impedir de escapar. Mas Zenaide, movida por uma força que nem ela mesma sabia ter, se levanta com firmeza e segura a vilã pelos braços. Seus olhos transbordam coragem e dor acumulada. Eu já aguentei muito você, Zuma. Diz, com a voz trêmula, mas firme. Cada ofensa, cada desrespeito, cada vez que eu me senti humilhada, eu guardei tudo aqui. Ó, aponta o peito. No fundo da alma, eu me sentia cada vez menor, cada vez mais submissa a você. Mas agora chega. Me demitir foi a melhor coisa que você fez por mim. Zuma, sem reação, fica sem saber o que dizer. Carmen dá alguns passos para trás, temendo o que virá. De repente, um barulho ecoa da entrada da igreja. Sirenes. Passos apressados. Vozes. Candinho surge na porta, ao lado de Dita. Zenaide quase não acredita no que vê. A polícia entra logo atrás, iluminando o ambiente com lanternas. O fazendeiro exclama, com a voz embargada de emoção. Achei! Que alívio! Meu Deus do céu! Samir corre desesperado para os braços dele, chorando. Candinho o abraça com força e o mundo parece parar naquele instante. Zenaide, com os olhos marejados, se aproxima e diz com a voz embargada. Meu bem, você sempre quis saber quem é o seu pai, pois agora você está diante dele. Samir, ainda tremendo, olha para Candinho com os olhos marejados e pergunta: Isso é verdade mesmo? Candinho se abaixa, tentando conter o choro, e responde com doçura: Eu preciso olhar sua perna, meu filho. Você me permite? Sem hesitar, Samir levanta um pouco a bermuda. O tempo parece desacelerar quando Candinho vê a marca de nascença em forma de anjo. O homem desaba em lágrimas. É você, meu filho, diz entre soluços. Essa é a prova. Samir chora e o abraça com força, murmurando entre lágrimas. Esse é o dia mais feliz da minha vida. Eu achei o meu pai, e é o melhor pai do mundo. Dita observa a cena, emocionada, enxugando discretamente as lágrimas. O delegado se aproxima e ordena a prisão das duas cúmplices. Carmen tenta se justificar, mas Zuma a empurra e grita: Cala a boca! Se não fosse você, eu já teria fugido. Zenaide intervém, firme, antes que a confusão aumente. Ela se aproxima da vilã e com serenidade declara: Eu espero que você pense em tudo o que fez contra esses anjinhos. Agora, eu vou tomar conta do orfanato. E sabe o que é melhor? Ninguém mais vai viver com medo de você. Zuma a encara com ódio e tenta se soltar dos policiais,
mas é contida com força. Isso não acabou, Zenaide, grita, enquanto é arrastada para fora. O delegado dá uma ordem seca. Leva essa mulher, e que seja o fim dessa história. O barulho das algemas ecoa pelo salão da igreja. Carmen é levada logo em seguida, chorando e murmurando desculpas que ninguém mais quer ouvir. Candinho, ainda com o filho nos braços, olha para Zenaide e abre um sorriso leve, de gratidão. Vem cá, vem, abraça a gente, mulher. Zenaide hesita por um instante, tomada por um misto de vergonha e emoção. As lágrimas escorrem quando ela pergunta: Vocês me perdoam? Samir, com um sorriso sincero, responde antes mesmo que o pai possa falar. Claro, foi graças a você que a gente está junto agora. Zenaide não aguenta mais conter a emoção. Ela corre para os braços dos dois e os envolve num abraço apertado, como se quisesse apagar todo o passado de mágoa e dor. Dita observa de longe, tocada pela cena. O sino da igreja começa a tocar, anunciando o fim da tarde. A luz dourada atravessa os vitrais e banha o trio em um brilho suave. Pela primeira vez, todos sentem que o sofrimento finalmente chega ao fim. Mas, do lado de fora, no carro da polícia, Zuma mantém o olhar fixo pela janela, com um sorriso de canto. Um sorriso que mistura raiva e promessa. Ela sussurra quase inaudível. Isso ainda não acabou. Depois de uma lua de mel daquelas, Candinho e Dita chegam de volta à mansão. No quarto do casal, o clima é leve. Dita, animada, abre as malas, espalhando as lembranças do Rio de Janeiro pelo quarto, enquanto Candinho observa com um sorriso bobo de satisfação. Mas entre um vestido e outro, há também um sentimento de inquietação no ar, como se o casal pressentisse que o sossego estava por um fio. Dita, pensativa, quebra o silêncio com a voz carregada de culpa. Ô Candinho, você acha que foi justo a gente ir lá para os Rio de Janeiro, passear, comer do bom e do melhor, enquanto as crianças estão lá na casa dos anjos comendo pão com nada? Candinho para, pensativo, passando a mão na nuca como quem tenta achar a resposta certa. Olha, você tá certa, Dita. A gente se empolgou demais. E Samir lá, junto das outras crianças, sem nem ter a Zenaide por perto para cuidar deles. Dita suspira, sentando-se na beirada da cama. Falando nela, você viu como ela tá? Tá toda murchinha, a coitada. Parece até que carrega o peso do mundo nas costas. Candinho concorda, ajeitando o chapéu na cabeça. Já com aquele olhar desconfiado que não sabe se sente pena ou desconfiança. É verdade, viu? O professor mesmo falou que ela anda cabisbaixa, que nem para quieta num canto. Com um estalo, Dita se anima. Já sei, a gente podia juntar as crianças, preparar uma festinha para ela. Uma coisa simples, mas cheia de carinho, para mostrar que todo mundo ainda gosta dela. Candinho sorri, mas o brilho nos olhos revela algo além da alegria. Há ali uma ponta de curiosidade. Ele conhece bem a natureza humana e sabe que quem carrega culpa, às vezes, esconde segredos. Boa ideia, Dita. Uma festa pode animar o povo e, quem sabe, fazer a verdade aparecer sozinha. Enquanto isso, no andar de baixo, o clima é outro. A sala da mansão se torna palco de um diálogo tenso, ainda que disfarçado por sorrisos e gestos contidos. Zenaide, a antiga serviçal da Casa dos Anjos, está sentada ao lado de Asdrubal. O professor de fala mansa e olhar sempre analítico. A conversa, que começa leve, logo ganha tons de confissão. Eu não sei, Asdrubal. Não sei se Candinho vai me aceitar depois de tudo que ajudei Zuma a fazer contra ele. Desabafa Zenaide, com a voz embargada e o olhar perdido no chão. Asdrubal se inclina, curioso, e tenta tranquilizá-la, mas há no seu tom uma sutileza inquisitiva. Ora, Zenaide, mas você se arrependeu, não foi? Ela hesita. Por dentro, um turbilhão de lembranças. As mentiras, os recados ocultos, o filho de Candinho escondido por ordens de Zuma. Tudo volta como um fantasma. Eu me arrependi, sim,
responde, tentando manter a voz firme. Mas tem umas coisas que até para Candinho podem ser difíceis de perdoar. O professor a encara com um misto de curiosidade e cautela. A mente dele parece funcionar como um relógio. Tic-tac de deduções que ele ainda não consegue completar. Como assim, Zenaide? A que coisas a senhorita se refere? Pergunta com um leve arqueamento de sobrancelha. Zenaide percebe que falou mais do que devia. A tensão salta nos olhos dela. Engole seco e se apressa em disfarçar. Ah, deixa pra lá, professor. Foi só modo de dizer. O ponto é que eu tenho medo de não ser aceita de volta. Hasdrubal solta um riso curto, disfarçando a suspeita que nasce em seu peito. Ora, mas quanto a isso, não precisa se preocupar. Candinho é bom coração. Garanto que vai lhe perdoar e jamais lhe deixaria na mão. Ele fala com ternura, mas o olhar denuncia que não acredita totalmente. Zenaide tenta sorrir, mas seu rosto está pálido. Há algo nela que não convence, um tremor na voz, um olhar que foge. Quando Hasdrubal se levanta, ajeitando os óculos, ele lança um último olhar demorado, daqueles que parecem atravessar a alma. Às vezes, Zenaide, o perdão é mais fácil de conquistar do que a verdade é de esconder. A frase paira no ar como um presságio. Zenaide finge não entender, mas o rosto dela se contrai. O arrependimento que diz sentir parece pesar mais a cada segundo. Do andar de cima, ouve-se a risada de Dita ecoando pelo corredor, chamando Candinho para ajudá-la com as lembranças da viagem. O contraste entre o riso leve do casal e o silêncio tenso da sala é quase simbólico. Enquanto o amor floresce no quarto, a culpa germina lá embaixo. E como se sabe, culpa é semente que cedo ou tarde brota. Candinho, ao descer as escadas minutos depois, vê de relance Hasdrubal e Zenaide em conversa séria. Ele nota o nervosismo da ex-empregada e o olhar analítico do professor. Dita, alheia, acena alegremente. Ô, gente, estão falando de quê? Pergunta ela, inocente. Zenaide disfarça rápido, forçando um sorriso. De nada, dona Dita, só conversa boba. Candinho, desconfiado, a observa de canto de olho. Conversa boba, né? Murmura pensativo, sem deixar de encarar Zenaide. E enquanto Dita fala sobre a ideia da festa, o olhar de Candinho fica perdido, tentando decifrar o que há por trás daquela expressão abatida. Algo nele diz que Zenaide ainda esconde um segredo capaz de abalar tudo o que restou de paz naquela casa. O sol já começa a cair sobre a mansão quando Dita e Candinho colocam em prática a ideia que parecia simples, mas vinha carregada de intenções. Com a ajuda das crianças, o casal organiza a festa de boas-vindas mais animada que Zenaide poderia imaginar, ou talvez a última coisa que ela esperava, depois de tanto tempo se escondendo na própria culpa. No quintal, as risadas infantis se misturam com o barulho das fitas sendo amarradas, balões estourando e Dita dando ordens com seu jeito mandão, mas sempre amoroso. Samir, cuidado com esse laço, menino. Tá torto. Desse jeito a Zenaide vai achar que a gente fez a festa no escuro, reclama ela, com as mãos na cintura. Samir ri, travesso, e responde: mas é que eu queria deixar do jeito que ela gosta, tia Dita. Bagunçado, mas alegre. Candinho se aproxima com um sorriso e uma caixa nas mãos, tirando dali um bolo enorme, enfeitado com flores de açúcar. O que importa é o carinho, Dita. E o bolo tá aqui, do jeitinho que ela gosta, de fubá com goiabada, igual aquele que ela fazia para os meninos quando morava com nós. Dita, emocionada, limpa uma lágrima que escapa. Ah, Candinho, eu só espero que ela sinta que a gente está sendo sincero. A pobrezinha andava tão acabrunhada. Candinho olha para o horizonte, pensativo. Sincero, sim, mas também curioso, viu? Quero ver a reação dela quando topar com tudo isso. Vai ser interessante observar se a culpa dela é tão grande quanto parece.
As crianças ouvem a conversa e se entreolham, sem entender muito. Apenas Samir, mais esperto, franze o senho. Mas ela não fez nada de errado. Fez, tio Candinho? Candinho disfarça com um sorriso. Todo mundo erra, menino. O importante é querer acertar depois. Enquanto isso, do outro lado da propriedade, Asdrúbal cumpre com prazer uma missão que Dita lhe confiou: distrair Zenaide. A mulher, ainda cabisbaixa, caminha ao lado dele pelo jardim, segurando um pequeno caderno. O senhor sempre tão curioso, professor. Agora quer saber até qual flor eu mais gosto? Pergunta ela, desconfiada, com um sorriso tímido. Asdrúbal ajusta os óculos, fingindo casualidade. Apenas um exercício de observação, Zenaide. Uma mente inquieta precisa de temas para estudar. Ela ri sem graça, mas logo o riso se desfaz. Estudo, né? Pois se for para estudar gente errada, o senhor tá olhando para uma enciclopédia. Asdrúbal finge não notar o tom melancólico. Ora, não diga isso. O passado é apenas matéria-prima da sabedoria. E a senhora parece estar aprendendo bem com o seu. Zenaide abaixa os olhos. Nem todo aprendizado vem sem dor, professor. Às vezes, o arrependimento é um castigo diário. Antes que o clima fique pesado, uma voz infantil corta o ar. Samir surge correndo, ofegante e com um brilho travesso nos olhos. Zenaide, vem logo, tem uma coisa que a gente quer te mostrar. Zenaide, surpresa, tenta disfarçar o susto. Mas para que tanta pressa, crianças? Eu estava aqui num momento bastante interessante com o professor. Asdrúbal sorri, cúmplice. Vai valer a pena, Zenaide. Pode confiar nas crianças. O som das risadas, o estalar das palmas e o burburinho de vozes alegres começam a ecoar pelos corredores. Zenaide, ainda caminhando ao lado de Asdrúbal e das crianças, para de repente, franzindo a testa com curiosidade. Espera, que barulheira é essa vindo da mansão de Candinho? Pergunta ela, com aquele tom meio desconfiado, meio divertido, tentando arrancar alguma explicação dos pequenos. As crianças trocam olhares cúmplices, contendo o riso. Samir, o mais arteiro, responde apenas: você vai ver, Zenaide. Ela os encara, desconfiada, mas segue adiante. Seu olhar percorre o caminho até a porta principal, enquanto seu coração bate acelerado, dividido entre o medo e a curiosidade. Quando o grupo finalmente chega à entrada, Samir empurra as portas com força. A visão que se revela faz Zenaide ficar completamente sem palavras. A sala está toda enfeitada com fitas coloridas, balões, flores e uma mesa farta de comidas. Dita, de vestido florido, segura uma bandeja de bolinhos, enquanto Candinho, radiante, abre os braços como se estivesse recebendo uma rainha. Olha só quem chegou, anuncia ele, com aquele sotaque caipira carregado de alegria. Todos aplaudem, e as crianças gritam, surpresa, em coro. Zenaide, por um instante, pensa que estão brincando com ela. Seus olhos marejam, mas o constrangimento fala mais alto. Gente, por que vocês não me disseram que Candinho estava dando uma festa? Murmura, sem saber onde enfiar as mãos. Eu não quero aparecer em festa que não fui convidada. Então, Candinho, Dita. Se disserem que não sou bem-vinda, tudo bem. Eu entendo. O sorriso de Dita se abre como o sol depois da chuva. Ela se aproxima, colocando uma mão carinhosa sobre o ombro da amiga. Ora, mas quem foi que disse que você não é convidada? Você é sim, Zenaide. Zenaide arregala os olhos surpresa. Sou? Candinho, com um sorriso largo, confirma. Ora, mas é claro. E você não é só convidada, não. Você é a estrela dessa festa, uai. As palavras o fazem parecer ainda mais generoso. Zenaide fica sem chão. As lágrimas, que ela tenta conter, já escapam pelos cantos dos olhos. Eu? Mas por quê? Eu nem mereço isso, gente. Candinho se aproxima devagar, com o tom firme e bondoso.
Mas é claro que merece. Você tá com nós agora. Então pode ficar à vontade, relaxar, se alegrar. Ela anda devagar pela sala, observando os detalhes da decoração, as flores nas jarras, o cheiro de bolo no ar. A cada passo, um nó na garganta se forma. Relaxar. Murmura, rindo sem graça. Eu nem sei o que é isso lá com a Zuma. Eu nunca fazia isso. Candinho, divertido, responde com simplicidade. Mas você não tá lá com Zuma, né? Então aqui você relaxa e dá um empurrãozinho leve nela, fazendo-a sentar-se no sofá. Zenaide tenta protestar, mas logo se dá por vencida, com um sorriso tímido. Tá bom, vamos relaxar. A música começa a tocar. Dita distribui doces, as crianças dançam e Candinho abre o primeiro garrafão de suco caseiro. A festa se transforma num retrato de alegria e esperança. Asdrubal observa de longe, satisfeito por ver sua amiga finalmente cercada de afeto. Mas seu olhar analítico não perde nada, nota cada gesto contido, cada riso forçado. No meio da comemoração, Zenaide até tenta se soltar, mas o desconforto é visível. O riso dela não vem fácil. A cada gargalhada das crianças, ela suspira. A cada abraço, olha em volta, inquieta, como quem teme estar sendo observada. Candinho percebe. A alegria dele dá lugar à preocupação. Ele se aproxima com um sorriso, mas o tom é de leve desconfiança. Oh, Zenaide, parece que você tá num velório em vez de uma festa. Que há, mulher? Ela tenta rir, nervosa. É que... Eu não sei ficar assim, Candinho. Sem varrer, sem limpar, sem ter nada para fazer, os olhares se voltam para ela. O silêncio toma conta do ambiente. De repente, Zenaide se levanta bruscamente, as mãos tremendo. Não dá. Olha, Candinho, eu agradeço a oportunidade de relaxar. Eu sempre quis uma dessas. Mas agora que tô sem trabalho, percebo que não sei ficar parada. Por isso eu vou até a patroinha. Vou implorar para ela me aceitar de volta. O ar da festa se congela. Dita solta um quê, espantado, e Asdrubal, preocupado, se adianta. Zenaide, minha amiga, você não me contou que detestava trabalhar para Zuma? Que ela te tratava como se fosse um trapo, sem nem pagar o salário direito? Isso não é trabalho, é escravidão. Zenaide, emocionada, passa a mão nos cabelos e tenta se explicar. Eu sei, professor, e eu sempre quis me livrar daquilo. Parecia ótimo, sabe? Ficar livre, poder descansar. Mas agora que tô assim, me sinto inútil. É como se faltasse um pedaço de mim. Nem eu entendo o que tô sentindo. Candinho dá um passo à frente, cruzando os braços. Bom, mas você não precisa voltar para Zuma, não. Se o que você quer é trabalhar, nós arranjamos um serviço aqui mesmo, na mansão. Ela o encara, surpresa, sem acreditar no que ouve. Sério, Candinho? Você faria isso mesmo? Depois de tudo? O caipira responde com convicção. Mas é claro que sim, Zenaide. Eu conheço você, uai. Sei que mesmo trabalhando para Zuma, seu coração nunca foi ruim, igual o dela. Quitéria, que até então só observava, levanta o dedo com empolgação. E eu adoraria receber uma ajudinha no trabalho. Essa casa é grande demais para cuidar sozinha. Zenaide, tomada por uma emoção sincera, se levanta e abraça Dita, Candinho e Quitéria, um por um. Obrigada. De coração. Vocês não sabem o que isso significa para mim. Candinho dá uma risada. Ah, mas agora você vai ver o que é trabalho de verdade, viu? Nada de ordem de patroinha metida. Aqui é serviço com amor. Dita, brinca. E sem gritaria, hein? Se gritar comigo igual fazia com as crianças, vai pra rua rapidinho. O grupo ri e a tensão dá lugar à alegria novamente. Mas, por trás dos sorrisos, Asdrubal observa Zenaide com aquele olhar pensativo desconfiado, porém compassivo. Enquanto ela dança com Samir, a alegria parece voltar, mas por dentro, o peso da consciência ainda pulsa. A culpa continua ali,
mascarada pelos confetes e risadas. E Asdrubal sabe disso. Ele murmura para si mesmo, enquanto observa a cena de longe. Às vezes, o perdão vem antes da confissão. Mas a verdade, essa, cedo ou tarde, aparece. A música continua e todos festejam. Mas entre os risos e os abraços, há um silêncio invisível, o tipo de silêncio que só quem esconde algo pesado é capaz de ouvir. Desde o dia da festa, a vida na mansão parece voltar ao ritmo normal. Zenaide, agora trabalhando lado a lado com Quitéria, mostra-se dedicada, atenciosa e até um pouco animada por estar cercada de pessoas que a tratam com respeito e carinho. No entanto, por trás do sorriso envergonhado, há sempre um olhar perdido, como quem carrega um peso que insiste em apertar o coração. A cada manhã, Dita elogia a nova funcionária por sua disposição. Candinho brinca, dizendo que até o café ficou mais saboroso com o toque de Zenaide. E Quitéria, sempre gentil, tenta ensinar tudo com paciência. Ainda assim, Zenaide demonstra estar sempre no limite entre a vontade de agradar e o medo de errar. Naquele fim de manhã, o sol invade a cozinha da mansão, enquanto as duas mulheres arrumam a mesa para o almoço. O clima é leve, com Quitéria cantarolando uma modinha antiga e Zenaide tentando acompanhar. Só que, em um descuido, a ex-serviçal de Zuma esbarra em um dos copos recém-polidos e o som do vidro se estilhaçando ecoa por toda a casa. "Que desastrada!" exclama Zenaide, levando as mãos à cabeça, desesperada. Assustada com o próprio reflexo da palavra, ela se abaixa rapidamente para catar os cacos espalhados, murmurando desculpas apressadas. "Me perdoa, Quitéria. Eu não queria. Isso não vai se repetir. Pode dizer a Candinho que eu pago o copo. Ou melhor, nem precisa. Eu mesma já junto minhas coisas e vou embora." A outra, percebendo o pânico na voz da colega, tenta acalmá-la, abaixando-se também para ajudar. "Ô, Zenaide, que isso, mulher? Foi só um copo. Acontece com qualquer um. Ninguém vai te mandar embora por causa disso." Mas Zenaide continua aflita, as mãos trêmulas recolhendo os estilhaços, como se quisesse apagar o próprio erro da existência. "Eu juro que não tô acostumada com gente tão boa. Na casa de Zuma, se quebrasse um prato, a gente ficava sem almoço o resto do dia." Quitéria faz uma pausa e observa o olhar aflito da amiga. Há ali mais do que um simples susto. Há medo. Medo de ser repreendida, rejeitada. Ela então sorri, tentando trazer leveza. "Pois aqui é diferente, viu? Aqui, se quebrar um copo, a gente junta os cacos e segue em frente." Antes que pudessem continuar, Candinho e Dita entram apressados na cozinha, assustados com o barulho. "Nós escutou um estrondo." "Tá tudo bem por aqui?" pergunta Candinho, olhando ao redor com preocupação. Zenaide se levanta num pulo, já com os olhos marejados e o coração disparado. "Tá tudo bem, Candinho. Pode gritar comigo, vai. Eu mereço. Pode me chamar do que quiser. Eu não sirvo para isso. Obrigada pela oportunidade, mas acho melhor eu ir embora antes que faça besteira maior." Candinho e Dita trocam um olhar confuso. Ele franze a testa, sem entender tamanha reação. "Ora, mas por causa de um copinho? Tá doida, mulher? Ninguém vai te mandar embora por isso, não." Zenaide o encara, surpresa com a mansidão na voz do caipira. "O senhor não vai gritar comigo? Nem brigar?" Candinho ri, incrédulo. "Gritar? Se eu um dia gritasse com Quitéria, eu mesmo me botava para fora dessa casa." Dita se aproxima e coloca a mão no ombro da ex-serviçal, num gesto de carinho. "A gente sabe que você tá se esforçando, Zenaide. Todo mundo erra, uai." Zenaide engole em seco, sentindo a culpa se transformar em nó na garganta. "É que eu não tô acostumada com esse tipo de tratamento, dona Dita. Assim, sendo tratada com gentileza."
Isso me deixa até culpada. Candinho se aproxima, confuso, tentando compreender. Culpada? Mas culpada de quê, criatura? Ela hesita. O olhar foge, a respiração fica trêmula. Nada, Candinho. É bobagem minha. Esquece. Mas o tom dissimulado e o sorriso forçado não convencem ninguém. Dita ainda lança um olhar desconfiado, como quem sente que há mais por trás daquele nervosismo todo. Se for bobagem, por que ficou tão pálida, Zenaide? Pergunta com leve ironia, tentando arrancar uma verdade sem pressa. Zenaide força uma risada. É o calor da cozinha, dona Dita. Deve ser isso, viu? Eu fico meio tonta. Candinho dá um tapinha de leve nas costas dela e muda de assunto, tentando aliviar o clima. Então vai descansar um pouquinho, vai. Deixa que eu mesmo ajudo Quitéria com a mesa. Mas quando ele se afasta, Zenaide fica imóvel, com o olhar fixo no chão. Sua mente volta para o passado, para os gritos de Zulma, para as ordens cruéis e, sobretudo, para o segredo que ajudou a esconder o filho desaparecido de Candinho. As lembranças a sufocam. As palavras de Candinho ecoam na cabeça como uma martelada. Se eu gritasse com Quitéria, eu mesmo me expulsava da casa. Candinho é bom demais para continuar no escuro. Murmura baixinho, num sussurro que ninguém ouve. Quitéria percebe que a colega está diferente, mais distante, e tenta puxar conversa. Tá tudo bem mesmo, Zenaide. A ex-serviçal força um sorriso, mas o olhar denuncia a angústia. Tá sim, Quitéria. Só tô pensando na vida. Mas por dentro, o conflito cresce. A cada gesto de bondade de Candinho, o peso do segredo parece dobrar. Ela sente o peito apertar, o ar faltar. Naquela tarde, enquanto arruma os pratos e escuta as risadas vindas do quintal, Zenaide decide: eu preciso contar tudo. Candinho é bom demais para continuar sofrendo dessa forma. E assim, a culpa que a consumia em silêncio começa a tomar forma. Algo dentro dela desperta e promete mudar o rumo da mansão para sempre. A mansão está silenciosa naquela noite. O vento sopra leve pelas frestas das janelas e o som distante dos grilos parece acompanhar o coração acelerado de Zenaide, que caminha pelos corredores com passos lentos, quase trêmulos. As luzes estão apagadas e a única claridade vem da chama de uma lamparina que ela segura com as duas mãos, como se fosse um escudo contra o medo que insiste em crescer dentro dela. Com os olhos marejados e o peito apertado, ela para diante da porta do quarto de Candinho e dita. Ali, hesita, respira fundo e murmura para si mesma. Chegou a hora. Não dá mais para voltar atrás, Zenaide. A voz sai trêmula, quase num sussurro de coragem. Ela fecha os olhos por um instante, tentando reunir força, e gira a maçaneta devagar. Mas o que vê do outro lado faz o sangue subir-lhe ao rosto. Candinho e Dita estão abraçados, trocando beijos cheios de ternura e risadas abafadas. É um momento de puro amor, íntimo e sincero, que Zenaide invade sem querer. Ao perceber a cena, ela arregala os olhos e, num pulo, vira o rosto para o outro lado, quase derrubando a lamparina. Minha nossa! Me desculpa, grita a pobre mulher, cobrindo o rosto de vergonha. Candinho se afasta de Dita num sobressalto, completamente sem entender o que está acontecendo. Já Dita, entrecorada e assustada, tenta puxar o lençol para se cobrir melhor. Mas o que é isso, Zenaide? Exclama a patroa, ainda atônita. O que você veio fazer aqui? E sem bater na porta, mulher? Zenaide gagueja, balançando as mãos no ar, como quem tenta justificar o injustificável. Me perdoa, patroinha. Eu juro que não foi por mal. Eu precisava falar com vocês. Era urgente. Candinho, tentando disfarçar o constrangimento, coça a cabeça e solta um meio sorriso, já acostumado com as trapalhadas da nova funcionária. Urgente? Mas precisava invadir o quarto assim?
Uai, mulher, quase que me dá um infarto. Dita ainda não entende nada e lança um olhar de desconfiança, ajeitando o cabelo. Que história é essa, Zenaide? O que é tão urgente assim para você vir aqui a essa hora da noite interrompendo a gente desse jeito? Zenaide respira fundo, o olhar aflito, as mãos trêmulas segurando o lampião que quase apaga com o vento da janela. É que eu tenho uma coisa para contar para vocês. Uma coisa muito importante. O tom sério na voz dela faz o casal se entreolhar, agora tomados pela curiosidade. Candinho, com um ar mais tranquilo, tenta puxar conversa. Mas o que foi, Zenaide? Se for sobre o copo quebrado, já disse que não precisa se preocupar, viu? A serviçal balança a cabeça rapidamente. Não é isso, Candinho. É algo muito mais sério. Dita se ajeita na beira da cama, cruzando os braços, o olhar fixo em Zenaide, como quem tenta decifrar se aquilo é drama ou verdade. E o que seria tão sério assim, hein? Pergunta num tom levemente sarcástico, embora curiosa. Zenaide engole em seco, o suor escorrendo na testa. O coração parece martelar no peito. Ela dá um passo para trás, olha para os dois e percebe que não será simples apenas contar. Eles precisam ver. Com a voz embargada, ela gesticula, chamando o casal com as mãos. Candinho. Dita. Me sigam. Eu preciso mostrar uma coisa para vocês. Candinho, intrigado, se levanta e pega o chapéu no criado mudo, sem esconder o desconforto. Mostrar o quê, mulher? O que é que está acontecendo? Mas Zenaide, aflita, apenas repete. Por favor, me sigam. É sério. Vocês precisam ver com os próprios olhos. Dita troca um olhar rápido com o marido, ainda desconfiada, franzindo a testa. Isso tá me cheirando a confusão, Candinho. Ele dá um meio sorriso nervoso e tenta aliviar o clima. Com Zenaide, nunca se sabe. Mas bora ver o que é. Enquanto os dois a seguem pelos corredores escuros da mansão, Dita sussurra. Se for para me mostrar outro copo quebrado, eu juro que boto ela para dormir no galinheiro. Candinho tenta conter a risada, mas o tom de mistério no rosto de Zenaide impede qualquer leveza. Há algo diferente nela, um olhar pesado, como quem carrega o peso de anos de silêncio prestes a se romper. E enquanto sobem as escadas e o barulho dos passos ecoa pela casa adormecida, a tensão aumenta. O coração de Zenaide acelera, e na mente dela, só um pensamento ecoa. Depois dessa noite, nada mais vai ser igual. Ainda era noite alta quando Zenaide, tomada por uma coragem que nem ela sabia de onde vinha, conduzia Candinho e Dita até ao orfanato Casa dos Anjos. O casal de caipiras, ainda de pijama e sem entender absolutamente nada, trocava olhares curiosos e desconfiados ao seguir a ex-serviçal pelo caminho, iluminada apenas pela lamparina que ela segurava firme. O vento frio batia nas janelas da velha casa, que agora parecia mais sombria do que nunca. Dita, meio irritada e com o cobertor enrolado nos ombros, resmunga. Mas por que nós tá aqui, Zenaide? Não dava para esperar o dia amanhecer, não? Eu ainda nem escovei os dentes. Zenaide, ofegante e determinada, responde sem olhar para trás, enquanto procura algo debaixo do tapete da entrada. Vocês vão entender, eu prometo. Candinho observa, intrigado, coçando o queixo. Uai, o que essa doida tá procurando debaixo do tapete, Dita? Pergunta, baixinho. Deve ser juízo, porque faz tempo que perdeu, ironiza a caipira, cruzando os braços. Mas o som metálico de uma chave interrompe a brincadeira. Zenaide encontra o que procurava. A chave secreta da Casa dos Anjos. Ela a encaixa na fechadura e abre a porta com cuidado, tentando não fazer barulho. No entanto, antes mesmo de dar 2 passos, uma voz fria e debochada ecoa pela sala escura. Olha só quem voltou para rastejar aos meus pés pedindo perdão. As luzes se acendem de repente, revelando Zuma, impecável, vestida com um robe de seda, um sorriso venenoso e o olhar de quem sempre está pronta para atacar. Que cena patética!
Zenaide continua ela, cruzando os braços. É uma pena que eu jamais a perdoarei. Traidora. Por um segundo, o coração de Zenaide falha, mas, pela primeira vez, ela não abaixa a cabeça. Respira fundo, ergue o queixo e responde com firmeza. Eu não vim pedir perdão, Dona Zuma. Vim trazê-los. Nesse instante, Candinho e Dita aparecem na porta, meio confusos com a tensão no ar. Candinho, ainda de pijama e com o cabelo desgrenhado, tenta entender a situação. Oxe, mas o que está acontecendo aqui, Zenaide? Por que nós está dentro da casa dessa mulher? Zuma arregala os olhos e dá um passo à frente, furiosa. Você trouxe esses dois aqui? Grita, perdendo a pose elegante. Como ousa trazer essa gente para dentro da minha casa? Mas antes que a megera pudesse continuar seu discurso venenoso, vozes infantis ecoam do corredor. Eram as crianças, que haviam acordado com a movimentação. Assim que veem Zenaide, seus rostinhos se iluminam de alegria. Zenaide! Gritam, correndo em direção à antiga cuidadora. O sorriso sincero de Zenaide surge entre lágrimas. Ela se abaixa e abraça todos ao mesmo tempo, rindo e chorando, cercada pelos pequenos. Meus anjinhos! Que saudade eu tava de vocês! Candinho observa a cena, tocado. E Dita sorri discretamente, sentindo o coração se apertar de emoção. Mas Uma, ao fundo, cerra os punhos e avança, sua expressão tomada de raiva e desespero. Já chega dessa palhaçada sentimental! Grita a vilã. Samir! O garotinho de boina, confuso com o tom da voz da mulher, hesita por um instante. Zenaide percebe e, instintivamente, puxa o menino para o outro lado. Não, Samir. Fica comigo, meu filho, venha cá. Zuma se enfurece, tentando puxá-lo de volta. Eu disse para vir aqui, Samir. Agora, a cena vira uma disputa quase cômica se não fosse tão tensa. As duas mulheres puxam o garoto para lá e para cá, como se estivessem em um cabo de guerra. Samir, coitado, só gira, de um lado para o outro, sem entender nada. Candinho finalmente intervém, entrando no meio da confusão e segurando o menino nos braços. Ora, ora, vocês deixaram o menino biruta, reclama o caipira, com sua simplicidade característica. Dita tenta conter o riso ao ver Samir cambaleando e reclamando. Ai, ai, o mundo todo tá girando. Seu Candinho. Mas Zenaide, agora com o olhar firme e o coração batendo forte, se volta para Zuma. O ar muda. O clima leve desaparece. A tensão volta, mais densa do que nunca. Eu preciso contar algo que tá corroendo meu coração desde que conheci a bondade de Candinho e vi, com meus próprios olhos, a sua maldade, Dona Zuma. Zuma tenta manter o controle, mas o tremor em suas mãos a entrega. Ela sabe do que Zenaide fala, e o medo começa a aparecer por trás da máscara de arrogância. Cale-se, Zenaide, ordena ela, em tom ameaçador. Você não sabe o que está fazendo, mas a ex-serviçal dá um passo à frente, encarando a antiga patroa com coragem. Sei sim. Sei muito bem. E tá na hora de todo mundo saber também. Dita observa tudo com os olhos arregalados, desconfiada, como quem pressente que algo grande está prestes a acontecer. Candinho, sussurra ela, apertando o braço do marido. Eu tô achando que essa conversa vai dar o que falar. Zenaide encara Zuma uma última vez, com a voz embargada, mas firme. Eu cansei de carregar esse peso sozinha. Hoje, eu vou contar tudo. O silêncio toma conta da casa. Zuma fecha o punho, Candinho dá um passo à frente e Dita sente o coração bater acelerado. As crianças, sem entender o motivo da tensão, apenas observam, curiosas, e, enquanto a lamparina vacila na mão de Zenaide, lançando sombras trêmulas pelas paredes da Casa dos Anjos, todos percebem que aquela noite não terminará como começou. Algo está prestes a ser revelado, algo que poderá mudar para sempre o destino de Candinho
e destruir, de vez, o império de mentiras de Zuma. A tensão está no ar. O silêncio pesa sobre todos, apenas o som distante dos grilos preenche o espaço. Candinho, ainda sem entender o motivo daquela visita no meio da noite, observa Zenaide com um olhar curioso e um tanto desconfiado. Dita cruza os braços, impaciente, esperando que a nova amiga finalmente explique o motivo de tanta pressa. O que é que você quer tanto mostrar que precisa de Samir, Zenaide? Questiona Dita, com o tom levemente desconfiado, como quem fareja que vem bomba por aí. Zenaide respira fundo. O coração bate acelerado, o suor escorre na testa. Ela sabe que o que está prestes a dizer vai mudar tudo, mas também sabe que não pode mais carregar aquele peso. Com a voz trêmula, encara os olhos bondosos de Candinho e fala de uma vez só. Zuma está escondendo Samir de você, Candinho. Ele é o seu filho Júnior. O silêncio que se segue é avassalador. Todos os olhares se cruzam e o tempo parece parar. Candinho arregala os olhos, completamente atônito, enquanto Dita leva as mãos à boca num misto de choque e incredulidade. Samir, confuso, olha de um lado para o outro sem entender o tamanho da revelação. As outras crianças, que até então só assistiam, ficam boquiabertas. O quê? Exclamam todos em coro, como se um raio tivesse caído no meio da sala. Candinho dá um passo à frente, com a voz embargada e o olhar marejado. Zenaide, o que foi que você disse? Samir, meu filho Júnior? Isso é verdade mesmo? Zuma, que até então estava muda, tenta se recompor. O rosto endurece e ela assume o tom debochado que a caracteriza. Mas é claro que não, responde com sarcasmo, jogando o cabelo para trás. Essa traidora só está tentando se vingar de mim, porque perdeu o emprego. Zenaide, sem se intimidar, encara a vilã nos olhos com firmeza e dispara. Ah, é? Então por que não conta para ele da marca na perna de Samir? Candinho, confuso, ergue as sobrancelhas. Marca? Que marca é essa, Zuma? A megera gagueja. Tenta disfarçar, mas o menino já começa a levantar o short. Todos se inclinam para ver, e ali está, uma pequena marca em formato de asas de anjo, a mesma marca que Candinho viu nascer no corpo do filho que acreditava estar perdido. O caipira dá um passo atrás, chocado, e o queixo quase toca o chão. Samir, essa marca é a marca de nascença do meu menino Júnior, diz, com a voz embargada. Você é meu filho, Samir. O garoto, emocionado, dá um sorriso largo e responde com os olhos cheios de lágrimas. Então, Candinho, quer dizer que meu sonho se realizou? Você é mesmo o meu pai? Sem conseguir conter a emoção, Candinho abre os braços e o menino corre para ele. O abraço é forte, sincero e cheio de amor. Pai e filho se reencontram e todos os presentes sentem o coração amolecer diante da cena. Eu nem acredito, diz Candinho, com a voz embargada. Mas que felicidade! Eu tô feliz por demais que você é meu filho, Samir. As crianças, emocionadas, começam a bater palmas, gritando de alegria. Até Dita se emociona, secando discretamente as lágrimas que insistem em escorrer. Mas, num piscar de olhos, o caipira vira o rosto para Zuma, e a emoção dá lugar à fúria. Ora, que eu não acredito que você foi capaz de fazer uma coisa dessas comigo? Brada, apontando o dedo para a megera. Você tem sorte que é mulher, que senão eu lhe dava um sopapo agora mesmo, sua víbora. Zuma, já acuada, tenta disfarçar com ironia. Ah, não dramatiza, Candinho. Isso tudo é um mal-entendido. Mas Dita, que até então estava segurando a raiva, já começa a arregaçar as mangas do vestido com aquele olhar de quem está prestes a fazer justiça com as próprias mãos. Pois não seja por isso, Candinho, diz ela com ironia. Se você não pode bater nela, eu posso. E vou.
A vilã empalidece, recua alguns passos e começa a gritar, tentando se esquivar. Ei, Candinho, você vai deixar essa caipira de uma figa me atacar? Socorro! Mas é tarde demais. As crianças, cansadas de tanto sofrimento nas mãos da megera, se unem e seguram Zulma, empurrando-a em direção à Dita. A mocinha, sem pensar duas vezes, aplica uma sequência de tapas e empurrões, deixando Zulma tonta, descabelada e cambaleante. Agora é só chamar os polícia e garantir que essa pilantra apodreça no chilindró, exclama Dita, limpando as mãos, como quem acabou de tirar o pó de uma prateleira. Zenaide, aliviada, pega o telefone da casa e já começa a discar. Firme e decidida. Pode deixar que eu já estou ligando. Essa história vai terminar como deve, com a verdade vindo à tona e a justiça sendo feita. Enquanto isso, Candinho continua abraçado a Samir, prometendo nunca mais se separar do filho. Dita se aproxima, acaricia a cabeça do garoto e sorri emocionada. O amor venceu mais uma vez, e dessa vez nem a vilania de Zulma foi capaz de apagar o brilho do reencontro entre pai e filho.